Vereadores, população que nos assiste, esse é um tema bastante oportuno e falar sobre transporte público, a concessão do serviço como nós temos acompanhado num passado recente. A mim, parece-me que desde o início esta situação de concessão de transporte público para essas duas empresas está cercada de vícios, cercada de maldades, de enganação. Essa é a palavra que se deve usar efetivamente, enganação. Porque aventou-se que traria concorrência. Eu nunca vi um conceito de concorrência. Eu trabalhei 30 anos numa empresa comercial, nunca vi concorrência em que não passe no mesmo ponto dois ônibus de empresas diferentes. Então, na verdade, nós criamos dois monopólios em Marília, um de um lado da cidade e outro do outro lado da cidade. Não existe concorrência. É uma mentira, isso é uma balela. Não existe concorrência de empresas em Marília. Isso aí como um amigo meu disse, é um engana bobo. Só quem quiser acreditar nisso, que existe concorrência. Não existe concorrência. Se no ponto de ônibus passa todos os dias a mesma empresa e não tendo a alternativa de uma segunda para que o usuário do sistema opte por uma ou por outra, não há concorrência. Isso é uma questão minimamente racional. Então começa por aí, não há concorrência nisso. Mas contudo, nos percalços, conforme acompanhamos, das liminares, das ações e tudo mais, enfiou-se goela abaixo da sociedade essas duas empresas de ônibus. Por um breve instante, imaginou-se que haveria uma resposta mais satisfatória para o usuário do sistema. O que, de boa mente, todo mundo deu um crédito inicial nos primeiros meses para ver se, de fato, isso traria benefício para a cidade. Mas o que percebemos foi justamente o contrário. Eu me lembro que uns 2, 3 meses depois, eu ouvi de um usuário do sistema, uma pessoa disse assim: olha, estou com saudade da outra empresa. Mas isso já no começo, assim. De forma que a gente começou, então, a observar essa questão e hoje nós temos um juízo formado sobre isso de uma maneira mais esclarecida, de que tudo que envolve essas duas empresas está cercada de vícios. Então, senhor presidente, considerando que quando eles assumiram, nós fizemos, ou melhor, um pouco antes deles assumirem, assim como o vereador Wilson Damasceno fez um projeto e o CEPAM negou na oportunidade, eu também fiz um projeto com relação a transferir para a empresa concessionária a cobertura. As coberturas dos pontos das paradas, porque o cidadão fica exposto ao sereno, ao calor escaldante, e a companhia não tem, é o cliente dela que está ali. Ela não tem o mínimo de preocupação em analisar e saber o estado, porque também pouco importa para ela, tendo em vista que ela tem o próprio monopólio. Quer aceite ou quer não aceite, o cidadão vai estar lá naquele ponto. Então não precisa pôr cobertura. Nós fizemos esse projeto aqui, mas encaminhado a esse órgão que analisa essas questões da legalidade, voltou dizendo que não era da competência do legislativo essa propositura, que isso teria que ser encaminhado pelo Poder Executivo. Então as empresas continuaram no beneplácito de não ter a obrigação de fazer a cobertura a despeito do projeto que nós colocamos. Então, considerando que ela não tem essa obrigação de cobertura dos pontos das paradas, já é um grande alívio para essas empresas. Eles fazem uma economia enorme quando não tem que trabalhar com essa questão da obrigatoriedade da cobertura. Ainda que naquele projeto nós pensávamos nas coberturas dentro do tempo, dando prazos para que ao longo dos anos toda a extensão fosse contemplada, saindo do centro e indo para as periferias, mas nem assim isso aconteceu. Então, considerando que as companhias, as duas empresas não têm a obrigatoriedade de fazer a cobertura dos pontos, isso ficou a cargo da prefeitura fazer, que também não faz. Considerando que a passagem que era 2,15 foi para 2,50 agora, já no início
mandato de governo do Executivo, e que isso significa aproximadamente 17%, fiz uma conta rápida ali, mais ou menos 17% de aumento linear, objetivo, aumento real na passagem, de 2,15 para 2,50. Considerando que os ônibus que estão operando no serviço de Marília são menores do que os outros ônibus, a quantidade de pessoa, principalmente nos horários de pico, é a mesma. A quantidade não foi reduzida também. Eu diria até que é mais, como está me sinalizando aqui o vereador Bássiga. Então, é a mesma quantidade que precisa entrar num ônibus menor. Aumenta o dilema. Considerando que o percurso que essas companhias fazem são permeados por todos os buracos que a gente sabe dessa cidade. O sofrimento dessa viagem, que na verdade é um suplício, é um desafio fazer uma viagem dentro de um ônibus de horário de pico na cidade de Marília. Então os ônibus foram reduzidos, eu não sei qual é a lógica disso. Considerando que eles reduziram o percurso, tendo em vista a necessidade de redução de custos, lá para baixo, no Parque das Vivendas, os ônibus não descem mais. Eles param lá em cima, um pouco para frente do antigo campo de treinamento do MAC. Não desce lá embaixo, reduziram. Os distritos, como está me lembrando aqui o vereador Damasceno, os distritos estão sofrendo por não estarem sendo atendidos, considerando que eles tiraram horários, deram um espaçamento maior dos horários, deixando as pessoas mais tempo nos pontos de ônibus. Considerando, e aí eu temo isso, considerando que existe a possibilidade no próprio projeto da substituição de ônibus por micro-ônibus. Imagina, chega um micro-ônibus num ponto, imagina se eles quiserem, porque isso está na lei, chega um micro-ônibus num ponto que tem lá uma quantidade grande de pessoas, e não chega um ônibus, chega um micro-ônibus, e eles podem, porque está na lei, a qualquer momento eles podem fazer isso. Vai aumentar o drama, é óbvio que vai aumentar o drama. Então, esse processo está todo sob suspeita. Eu tinha dificuldade de dizer isso, mas vou dizer, como esse meu amigo disse, estamos com saudade da outra empresa. Porque o que nós temos hoje, Marília, é um descaso total. Essas duas empresas enganam a população de Marília. Então, considerando tudo isso, senhor presidente, eu quero encaminhar meu voto já favoravelmente à emenda do vereador Herval. Tenho eu uma emenda na segunda discussão que não altera substancialmente o que já fora proposto pelo vereador Herval, mas eu trago aqui apenas uma expressão, como ele mesmo já salientou quando fez uso da tribuna, quando ele coloca escolas de qualquer natureza. Porque nessa simples inclusão dessa expressão, escola de qualquer natureza, nós conseguimos que os alunos que estudam idiomas, que saem de casa só para estudar idioma, sejam aqui contemplados. Não, vereador Bássiga, dentro da balela que eles disseram que acordaram, e eu acredito que Vossa Excelência e a vereadora Sônia tiveram lá de boa mente, imbuído do melhor dos sentimentos, mas estava tratando com gente que não tinha desde o início a disposição de cumprir. Tanto é que na primeira oportunidade já não cumpriram, como Vossa Excelência mesmo relatou aqui para a gente. Então a inclusão no texto objetivo, no texto de lei, permite, se assim aprovado for pelos vereadores, que os alunos que estudam idiomas, inglês, nessas escolas de idioma, terão direito a esse benefício. Na verdade, já tinham anteriormente na outra companhia, e essa suprimiu esse direito. Então nós não estamos pedindo muita coisa mais, tendo em vista que isso já era direito. As escolas de educação profissionalizante, escolas tipicamente de ensino profissionalizante, também passam a ter direito. Aquele menino que vai numa escola especializada em aulas de eletricista ou qualquer coisa que o valha, escolas técnicas, por essa expressão de qualquer natureza, também eles estão incorporados aqui. Um número cada vez mais crescente de alunos que procuram as escolas de educação religiosa, de educação teológica, também estão inseridos aqui agora. Nós temos ali uma escola de educação teológica que chama-se Exatel, e dia desses, chegando na Exatel, o vereador Samuel, que sabe disso, eu fui abordado por alguns alunos que pegaram o documento da escola de teologia Exatel, e lá a companhia negou, disse que não. São 150 alunos que vão lá de sábado e de segunda-feira à noite. Tem que comprar a passagem no valor regular, é uma escola. Então,
estudos de idioma, escolas técnicas, escolas de educação religiosa. Veja só, todos esses ambientes educacionais que ensinam têm a premissa de fomentar dentro da pessoa valores que vão torná-lo um cidadão melhor. Esse tipo de escola tem que ser tratada com tapete vermelho. Lógico, as escolas regulares, que são as principais, de ensino básico, de ensino fundamental, os próprios alunos das universidades, claro. Mas em complemento a esses também, todas essas outras escolas devem ser tratadas, porque isso produz um cidadão melhor. Então, senhor presidente, considerando tudo isso que eu tenho dito aqui, eu sinalizo que voto favoravelmente a essa emenda do vereador Herval. Faço meu acréscimo no texto, na emenda que proponho também, para vermos desconto de 50% sobre o valor da tarifa, em grupos de 60 passagens mensais para cada interessado, mediante a apresentação de carteirinha de estudante ou carteirinha de professor. É o mínimo que o município, uma vez por esta casa, pelos representantes legítimos da população, com seus vereadores, em assim votando, nós estamos contribuindo para o fomento da educação, a melhoria, o acesso à informação, que é, na grande verdade, a maior necessidade dessa nação e não diferente, a maior necessidade deste município, é a questão da educação. São essas minhas palavras, senhor presidente. Antecipo que voto favoravelmente. Parabenizo o vereador Herval Rosa Seabra pela emenda.